Boa noite a todos. Boa noite. Vamos já começar o nosso evangelho, né? Hoje, num horário antecipado, para que nós possamos daqui a pouco assistir o nosso amigo Newton lá no YouTube, numa palestra. Esperar só algumas pessoas chegarem. E a gente já vai começar. O nosso evangelho hoje é o tópico do capítulo 7, do item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Esperar só mais um minutinho e a gente já começa aí o nosso estudo. Espero que todos estejam com saúde, né? Que todos estejam bem, fortalecidos aí na fé e na fraternidade. Então, vou dar início aqui ao nosso evangelho. Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês em suas casas. E vamos começar aqui a leitura do nosso trecho do evangelho de hoje, capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a utilização que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Meus irmãos, esse trecho hoje do Evangelho vem nos trazer uma responsabilidade imensa, né? Somos seres privilegiados, dotados de razão, dotados de discernimento,
e nos foi dado uma das grandes dádivas, que é o nosso livre-arbítrio. Mas nós precisamos usar sempre a nossa inteligência, as nossas convicções, os nossos aprendizados, para promover o bem, para promover a evolução dos nossos irmãos. Sabemos, enquanto espíritas, que todos nós estamos aqui com um único fim, o fim de evoluirmos, de tornarmos a vida dos nossos irmãos melhor. Somos responsáveis não só pela nossa evolução, mas também somos corresponsáveis pela evolução daqueles que nos cercam. Que tarefa linda tem os professores que tiram todos nós, enquanto crianças, do anonimato, da escuridão, do não saber. Todos nós tivemos professores a quem devemos o saber ler, o saber escrever, e também tivemos outros professores, aquelas pessoas que passam pela nossa vida e nos ensinam a viver, nos ensinam a ser melhores. E às vezes, tem alguns professores que nos ensinam o que nós não devemos ser e o que nós não devemos fazer, porque tudo nessa vida, tudo nessa nossa existência é um aprendizado. Mas nós temos hoje, enquanto civilização, o privilégio de que civilizações de 2000 anos atrás não tinham. Nós fomos agraciados com a dádiva do Consolador. Nós hoje, quando perdemos um ente querido, temos o acalanto de saber que aquele ente apenas transpôs uma porta que um dia nós também iremos transpor. Que lá do outro lado dessa porta existe uma vida melhor, existe uma continuidade de evolução. Porque a vida é linha contínua que se perde no infinito. Mas a nossa inteligência é uma dádiva e com ela vem um dever, e já se disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós que temos na mão o instrumento da doutrina, a codificação deixada por Kardec, por exemplo, nós temos o dever de promover a evolução de todos aqueles que vêm para perto de nós. Chico Xavier já dizia que nós nascemos na casa que deveríamos nascer, na família que deveríamos nascer, que vamos coabitar e conviver com todos aqueles que são necessários à nossa evolução ou que nós sejamos necessários à evolução dele. Então, para isso, precisamos ter uma consciência da enorme responsabilidade que temos em mãos. Podemos ser formadores de opinião, podemos direcionar, podemos ser luzes, mas nós não podemos usar a nossa inteligência para manipular ninguém, para conduzir ninguém coercitivamente e nem fazer com que as pessoas sejam dependentes de nós por conta desse conhecimento que nós achamos que pode ser muito e talvez, como o próprio disse o Espírito no Evangelho, é muito para o nosso mundo, mas pode ser que não seja muito para o mundo do além. Eu sempre digo que devemos ser aquele mestre que ensina o outro a acender a luz. Nós precisamos trabalhar para que a nossa inteligência, para que a dádiva de Deus nos permita ensinar ao nosso irmão a acender a sua própria luz. Não devemos fazer com que esses irmãos dependam da nossa luz, porque se um dia a nossa luz se apagar, e ela um dia se apaga, porque aí nós vamos brilhar em outra dimensão, como ficam aqueles que não sabem acender sua própria luz? Deixaremos esses irmãos no escuro. Então é preciso que sejamos aquele que ensina cada um a acender a sua luz
que ensina cada um a compreender as palavras do Cristo, que aprenda a compreender o sentido do bem viver e do fazer o bem para viver bem. Esse é o nosso maior desafio. E se nós formos olhar a justiça divina, alguns desses espíritos que abusam dessa inteligência, muitas vezes retornam a este mundo com alguma debilidade, com alguma incapacidade de fala, com alguma incapacidade de raciocínio, para que, como o Espírito mesmo fala no Evangelho, possam percorrer de novo determinados caminhos, até que consigam compreender que tudo que trazemos conosco, todos os dons que nós temos, eles são presentes, mas que se esse presente não for bem utilizado, o Pai que nos ama, que nos quer evoluir, se ver que o presente está sendo mal utilizado, ele pode tirar. Imagine um pai que dá um presente a um filho e vê o filho usando mal esse presente, que ele pode inclusive se machucar e machucar outro. Então temos em nós que sermos eternamente gratos ao Cristo por nos ter mostrado essa luz. E Cristo nunca quis pensar por ninguém. Cristo nunca quis impor as suas palavras a ninguém. E quando perguntavam por quê, ele falava em parábolas. Ele dizia que porque alguns não estavam preparados para aquela verdade. E temos que respeitar a evolução de cada espírito, mas com a nossa humildade, com fé, poderemos usar esta inteligência para promover o bem, mas sempre com a consciência de que esta inteligência, ela veio para nós como um presente para que seja revertida em prol de todos e não em prol de nós mesmos. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje que eu quero deixar com vocês é que nós possamos ser aquela pessoa que vai ensinar o nosso irmão a acender a sua luzinha. Pode ser que para alguns seja difícil acender essa luz, pode ser que para alguns seja mais fácil seguir a luz do outro, mas é preciso que ele entenda que um dia nossos caminhos podem se separar e se ele depender da nossa luz, ele pode ficar no escuro. Então, sejamos luz para promover a luz na vida dos nossos irmãos. Sejamos pacientes para compreender que cada espírito tem o seu tempo, tem a sua forma de aprender, tem a sua forma de evoluir, porque nós temos caminhos diferentes, mas o destino é sempre o mesmo. Chegar o quanto mais perto do Pai, se puder. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana, que vocês possam se encher de luz, né? Ser luz na vida das pessoas, que vocês possam sempre promover o bem e caminhar sempre nessa trilha, né, do serviço do bem e do irmão e da caridade. Quero que todos vocês fiquem bem, com saúde. Aqueles que estiverem com seus coraçõezinhos apertados por causa de alguém que está doente, que acalentem seus corações, tenham fé, que Deus nunca nos abandona. Muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a semana que vem por aí seja só de bênçãos. Paz e bem.